Fala galera, mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu vou falar sobre a Sul-Americana, a eliminação do São Paulo e também sobre o avanço do Fluminense às semifinais da Copa Libertadores. Bom, vamos começar com São Paulo, né? O jogo das 19 horas. E muita gente está reclamando da escalação do Dorival, só que na verdade a escalação não tem nenhuma surpresa, né? Tirando ali, eu acho que 2 volantes talvez não precisasse, né? Eu acho que ele já poderia ter começado com o Ramos titular. Mas enfim, ele preferiu começar ali com o Rodrigo Nestor, Caleri, Lucas e o Luciano na frente. Mais atrás ali o Pablo Maia, o Alisson. Quarteto de zaga já é o tradicional Wellington, Beraldo, o Arboleda, também Rafinha e Rafael no gol. Mas se a escalação para mim não teve muito problema, eu acho que a postura do time, especialmente ali no começo do jogo, não foi o que eu esperava do São Paulo, né? Especialmente depois de ver ali como é que eles jogaram contra o Corinthians, aquela partida que é decisiva, eu esperava mais ou menos isso, só que na verdade eles não fizeram, né? Eles ficaram um pouco mais apáticos ali, tirando o Lucas, né, que estava voltando para marcar, estava atacando, ele que foi o cara que criou as melhores oportunidades do São Paulo no primeiro tempo. Já na segunda etapa, o São Paulo cresceu um pouco de rendimento, né, especialmente após a expulsão do camisa 10, o Alvarado, e também com a entrada do Ramos, que melhorou ainda mais o time, e foi dele o cruzamento que gerou o gol do Arboleda. Muita gente também está falando da arbitragem. Eu acho que o São Paulo não foi eliminado por causa do juiz. Ele poderia ter conseguido uma classificação, né, caso o Caleri tivesse feito alguns dos 300 gols que ele perdeu. Mas enfim, o juiz fez realmente um péssimo jogo, né, deu pouquíssimos acréscimos, a LDU fez muita cera. Eu não esperava isso dele, eu esperava um pouco de cera, mas ontem, cara, eu acho que só o goleiro ganhou pelo menos uns 10 minutos, fora a expulsão do Alvarado, que demorou ali uns 3 minutos também, atendimentos a outros jogadores, demora para bater lateral, demora para bater tiro de meta. Mas se o Caleri estava muito mal, né, a gente viu, né, essa semana ali algumas declarações que ele deu a uma rádio estrangeira falando dos problemas pessoais que ele vem passando. Eu não sei se o Dorival não quis tirar ele, né, porque isso pudesse afetar de vez a confiança do Caleri, e ainda tem bastante temporada pela frente, né? Ele pode ser muito útil ao São Paulo. Tirar ele ali naquele momento talvez pudesse ser prejudicial a ele. Eu não sei o quanto. Ele acabou não conseguindo atender as expectativas ontem, acabou errando muitos gols, e isso acabou custando caro para o São Paulo. Poderia ter colocado o Alexandre Pato, eu acho que seria um jogo para o Pato, não precisava ali dar muitas esticadas, a LDU estava toda atrás. Um toque ali, um refino do Pato poderia ter sido fundamental para a classificação no tempo normal. Os pênaltis, vocês já sabem, o Ramos isolou a cobrança, bateu muito mal. Ele até chegou, acho que, a tocar com o pé direito na bola antes de isolar com a esquerda. Então, mesmo se a bola entrasse, certamente seria anulado. O Rafael, cara, não consigo confiar muito nele em cobranças de pênalti, né? Ontem ele não pegou cobrança alguma, né? Ele até acertou 2 cantos ali, mas foram cobranças muito bem feitas, então ele não ia buscar de forma alguma. Eu acho que o Jandrei teria sido uma melhor opção nessa disputa por pênaltis, mas é um pouco pesado, né, substituir um goleiro. Eu não sei se isso também faria bem para o elenco. Enfim, o cara lá da Holanda fez isso na Copa de 2014, né, o Van Gaal. Mas eu acho que nem sei se o São Paulo ainda tinha substituições. Se eu não me engano, tinha uma janela para trocar, mas ele não ia fazer isso. Mas eu acho que acima disso tudo, a eliminação do São Paulo, ela vem de uma queda de rendimento do time já, que não é de hoje, né? Eles vêm tendo maus jogos há um bom tempo, desde antes da chegada dos reforços, né? Do Lucas, do Ramos. E eu acho que, com exceção ao jogo contra o Corinthians no Morumbi, o São Paulo não fez jogo algum bom recentemente. Então, essa eliminação ela vai custar caro para o São Paulo na temporada. O São Paulo vai ter que focar mesmo no Campeonato Brasileiro para ver se consegue uma arrancada, para ver se consegue se estabelecer ali no G6, no G8, para buscar uma vaga para a Libertadores. Eu não sei se a Copa do Brasil é o caminho mais seguro para isso. E por falar em Libertadores, vamos falar de Fluminense, que ontem avançou. Eu não vou entrar em muitos detalhes do jogo, porque foi um jogo bastante assim protocolar, ao meu ver, né? O Fluminense foi muito seguro do começo ao fim do jogo. Teve alguns momentos que eu acho sim que o Fluminense sentiu a pressão, especialmente no início do jogo e depois do gol do Olímpia, né, o gol de empate. Mas tirando isso, a escalação do Fernando Diniz, para mim, foi perfeita. Ele manteve o John Kennedy, mesmo indo mal
no jogo de ida, né? Mas eu acho que a participação dele ontem foi fundamental. Ele fez um belo gol no primeiro tempo, arrancando em velocidade, que eu acho que foi um dos focos dessa escalação do Diniz, manter um time veloz, para ficar ali atrás compactado, mas não abdicar do ataque. E também no segundo tempo ele que foi o responsável por cavar a expulsão do jogador do Olímpia e também por participar ali do segundo gol, que ele chutou a bola na trave, sobrou pro Cano e ele guardou. O Cano, inclusive, agora é o artilheiro da Libertadores, com 8 gols, né? Se tornou ontem com os 2 que ele fez. Enfim, o Fluminense avança às semifinais, vai pegar o Inter. Quais relação às expectativas para o jogo contra o Inter? Eu não sei se o Fluminense é realmente tão favorito assim como muitas pessoas estão dizendo. Eu acho que o Inter ele tem um aspecto mental um pouco melhor que o Fluminense. Ontem eu achei o Fluminense inseguro naqueles momentos. Para mim, a sorte foi que o gol do Olímpia já foi bem no finalzinho do primeiro tempo. Então, deu ali aquele respiro do intervalo e aí o Fluminense voltou, que é um time bem melhor do que o Olímpia, convenhamos. Já o Inter, eu achei o Inter um pouco mais forte nesse aspecto mental, né? Especialmente por ter ganhado do River, né, nas oitavas, né, ter feito um bom jogo no Monumental, tirando ali aqueles 2 gols que vieram de falhas muito pontuais. Né? Eu acho que essa vitória contra o River botou o Inter em um aspecto mental muito acima, especialmente por alguns jogadores, tipo o Ener Valencia, não sentiu o jogo contra o River lá com 90 mil pessoas, também jogou muito na altitude. O Inter ganhou, para mim, nos 2 campos mais difíceis da Libertadores atual, junto com a Bomboneira, né? Enfim, eu acho que o Fluminense não é tão favorito assim, não. E do outro lado tem Palmeiras e Boca, né? Palmeiras e Boca, que é um jogo que, para mim, eu não consigo nem dizer o que pode acontecer. O Palmeiras, obviamente, é muito melhor, né? Se tu pegar o elenco, o time, enfim. Mas eu não consigo dizer, porque Boca é gigantesco em Libertadores. Eu não sei como é que vai ser a arbitragem nesse jogo. A gente sabe muito bem como é que é a arbitragem nos jogos do Boca. Enfim, eu acho que o Palmeiras tem totais condições de chegar à final. Se chegar, é o grande favorito para mim. A única chance do Fluminense se tornar o grande favorito ao título da Libertadores é se voltar a jogar bola que nem estava jogando no Carioca, o que, né, já passou há muito tempo e o Fluminense não chegou nem perto, né? Ontem foi até um bom jogo, mas eu acho que nem como contra o Flamengo ali na final do Carioca, aqueles jogos que são, para mim, épicos, né, do Fluminense, eu acho que se não te recuperar aquilo ali, é difícil que seja o favorito. Palmeiras, para mim, ainda é e provavelmente vai ser o campeão desse ano. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Amanhã eu volto para falar um pouco mais sobre Cartola. Vamos escalar o nosso time para a 22ª rodada do campeonato. Até amanhã.